Claro que naquela época que eu atendia assim, feito uma doida, eu tive faturamentos com a psicologia que eu nunca imaginei, de verdade. Eu nunca imaginei que um psicólogo clínico pudesse ganhar isso, assim, para você ter uma ideia, uma noção, né, no auge das minhas maluquices ali, e eu nem cobrava o valor que eu cobro hoje pela minha sessão, mas eu acredito que eu sempre consegui cobrar o preço justo pela minha sessão, mas naquela época era um valor diferente do valor que eu cobro hoje, e naquela época eu tive faturamentos próximos de 20 mil reais no consultório, só atendendo no consultório, eu não fazia nenhuma outra coisa. Mas daí é verdade, eu não fazia nenhuma outra coisa na vida, né? E aí chega um momento, por isso que eu falei, né? O dinheiro é bom, prosperar é ótimo, sim, é ótimo. Mas às vezes a gente precisa se perguntar o que está nos custando esse prosperar financeiramente, né? E aí eu comecei a entender que, de repente, esse faturamento. Gente, eu não sei vocês, tá? Eu não sei o que é muito para vocês. Mas ganhar quase 20 mil reais na minha cabeça, na época, isso quem ganhava era um médico, assim. Eu nunca imaginei, né, tudo na minha cabeça, nas minhas crenças. De repente você pensa diferente, mas eu não pensava diferente. Na época eu pensava assim, ó, nossa, se eu tivesse um faturamento de uns 3 mil reais com a clínica, nossa, mas eu já tava louca de feliz, imagina, eu não tinha faturamento nenhum, de repente se eu ganhasse, sei lá, 1.000 já tava feliz, 3 mil, então eu tava saltitante, mas aí chegar próximo de 20 mil, meu Deus, eu nunca imaginei, foi graças a isso que a gente pode fazer algumas coisas na nossa vida que eu nunca imaginei que eu ia fazer, tipo, comprei o meu primeiro carro zero. Eu nunca imaginei na vida que um dia eu ia poder comprar o meu carro. Nós já tínhamos o nosso carro, mas comprar o meu carro, né? Eu ter o meu carro, meu marido ter o carro dele, eu não imaginava que isso era real. Ainda mais através da psicologia. Olha a nossa mentalidade, né? E aí a gente entende que a nossa mentalidade ferra com a gente, né? Ferra muito com os nossos resultados. E ferrava, sim, muito com os meus resultados. E aí, enfim, eu estava lá no auge do ganhar muito dinheiro, eu me sentia muito feliz por estar atendendo todas aquelas pessoas, mas eu entendi que se eu não abrisse um pouco mão daquilo, ia chegar o momento que eu não ia mais conseguir sustentar, não ia dar conta. Porque aí, se todo mundo que me liga eu agendo, como que eu faço? Porque aí, você sabe, tanto quanto eu, o paciente chega, ele não ganha alta amanhã. Então, aquele que veio, ele vai ficar por um período. Aí vem mais um que também vai ficar por um período. E daí vem mais um, e vem mais um, e vem mais um, e vem mais um. E não tinha mais fim, né? E não tinha mais fim. E foi uma parada muito doida. Então, ali, tinha muito do sonho ainda, mas eu já sentia, assim, aquele meio tonzinho de pesadelo em alguns momentos, por causa dessa angústia toda que me gerava de eu não conseguir dizer que não. Dizer, não, fulano, olha, não vai dar. Eu dava um jeito, gente. Eu lembro o dia que um rapaz me mandou uma mensagem. Uma moça tinha feito contato comigo. E aí eu tinha explicado, eu tava bem no comecinho dessa parada ali de lista de espera e tal. Eu disse, olha, fulano, infelizmente eu não tenho, mas assim, eu realmente não tinha muito como ajustar, né? Era bem do meu coração, assim, eu expliquei para ela primeiro, né? Ela mandou mensagem e tal, eu expliquei e tal, que olha, que naquele momento eu tava sem horário disponível, se ela achava bacana, de repente eu deixar o nome dela ali, enfim, eu, né, fiz uma fala lá com ela, e ela não me respondeu mais. E tá tudo bem, vai ser, poxa, ela não gostou que eu não tinha horário e tal, mas tudo bem. Naquele mesmo dia, o namorado dela fez contato comigo. E aí ele disse: olha, Fran, eu te conheço por causa de tal fulano, nananã, e fez toda uma fala. Ele disse: olha, minha namorada entrou em contato com você hoje e você não falou para ela que não tinha horário e tal. E assim, o caso é esse. E a coisa é grave. Gente, quando ele mandou aquilo lá, eu disse: Jesus amado. Eu disse pra ele: olha, o meu último paciente hoje sai às 10h30. Se você achar que ela vem esse horário, eu atendo. E ela veio às 10h30. E foi uma loucura, assim, porque foi uma sessão incrível, sabe? Foi uma sessão muito bonita. Eu tenho um orgulho do processo terapêutico, assim, dela, que é surreal, sabe? Eu realmente me emociono com as histórias dos meus pacientes e com as conquistas deles. E aí, o que que acontece? A gente fica com o nosso olhar dentro dessas transformações, e aí a gente também se sente incomodado por não poder ajudar em todas as transformações que a gente gostaria. Mas eu precisei entender que haviam outras transformações, ou mudanças, ou vivências que também dependiam de mim, né? A minha casa, a minha família, os meus filhos, a minha mãe, né? A mãe mora em outra cidade, mas eu tô sempre com um olhar atento sobre ela, enfim. Tinha muita coisa que também precisava de mim. E eu também precisava de tempo para eu estar bem, para eu continuar conseguindo ajudar essas pessoas. Caso contrário, daqui a pouco eu ia adoecer e aí eu não cuidava mais de ninguém, né? O que eu digo para os meus pacientes é justamente isso. Quando você não está bem, você também não cuida de mais ninguém. Então, cuida sim, precisa trazer esse olhar. Caso contrário, vai, enfim, desmoronar a parada toda. E ali, em meio a esse desconforto, então, eu comecei a me treinar a dizer não. Então, eu comecei a criar a minha lista de espera.
Por isso que eu falei lá do que eu ensino para as minhas mentoradas. Eu criei a minha primeira lista de espera e aí eu disse para mim, né? Tomei a decisão para mim. Se a partir do momento em que a próxima pessoa fizer contato comigo, a partir de agora, eu não agendo para mais ninguém. Não importa o que está acontecendo, não importa o caso, eu não vou agendar, porque eu não tenho horário. A partir de agora, eu vou trabalhar só com a lista de espera. Conforme eu vá dando alta para esses pacientes, aí eu vou trazendo aqueles que estão na lista de espera. Eu vou explicar, né? Eu vou dar para ele a oportunidade de buscar um outro profissional, eu vou explicar da importância disso. Mas o que acontecia? Muitos desses que faziam contato comigo, eles não queriam agendar com outra pessoa. E eles queriam vir comigo. Eu já ouvi falas do tipo, eu disse, olha, a lista de espera tá bem demorada. Gente, a lista de espera, às vezes eu tenho até vergonha de falar isso, mas já passou de 3, 4, 5 meses. Hoje eu não tô nem colocando ninguém na lista de espera, porque só para eu dar conta da minha lista de espera vai o ano que vem, com certeza, frouxo. Então não dá, né? Não tem como. É claro que, quando você coloca alguém na lista de espera, você tem que ser pertinente, congruente também com essa fala. Então, o que eu digo lá? Eu sempre friso a importância do atendimento, eu friso que sim, é fundamental que ele busque um outro profissional. Se eu tenho alguém para indicar, que é de confiança, eu vou indicar. Se eu não tenho, eu peço para que ele busque alguém. E eu sempre digo, olha, vamos deixar o teu nome aqui sem compromisso. E não tem problema nenhum, você busca um outro profissional. A hora que abrir essa vaga aqui, eu te aviso. Se você ainda precisar de mim, você vem. Se você não precisar mais, tá tudo bem. Eu fico tranquila que te avisei e também vou ficar tranquila de saber que você já tá bem acompanhado. Mas quando a pessoa quer o teu trabalho, ela quer o teu trabalho. Então, já ouvi falas do tipo, não tem problema, Fran, vou esperar o tempo que for. Tem gente que fala assim, não, eu vou esperar, porque eu já esperei uma vida inteira. Teve uma moça que disse uma vez, não, meu marido já esperou a vida inteira, agora ele vai continuar esperando, porque só vai se for pra você. Então, assim, te dá gratidão, felicidade, mas também dá uma certa preocupação na gente, né? Porque a gente quer que essas pessoas sejam atendidas o quanto antes. A gente sabe que quem precisa de terapia não tem ali tempo para ficar esperando, né? Quando a gente não tá bem. A gente quer sim resolver e ser atendido o quanto antes. Mas, enfim, naquela hora eu decidi, então, que eu ia adotar a minha lista de espera. E assim eu comecei. Com a minha primeira lista de espera, uma folhinha de caderno, assim, que eu anotava e deixava aqui bem na frente da minha agenda. Ó. Eu ainda faço isso até hoje, ó. Ainda tenho aqui folhinha de caderno anotada até hoje com as pessoas da lista de espera. E ali eu comecei. Então, conforme as pessoas né, iam saindo, os pacientes iam ganhando alta, aí eu chamava alguém ali da lista de espera e com isso eu comecei a ajustar mais a minha agenda. Depois de algum tempo eu comecei a ajustar também o preço da minha sessão e depois de algum tempo eu cheguei na fase, pensa lá, parece que são duas Frans diferentes, né? Porque era a Fran que atendia de noite, noite e dia, madrugada e final de semana, para a Fran que chegou no momento do consultório que ela atendia 2, no máximo 3 dias, mas no geral não era nem 3. Por isso que eu coloco 3, porque 3 é assim, bem tranquilo, tá bem diluído tudo isso. Mas eu atendia normalmente 2 a 3 dias, e aí o meu faturamento era de 10 mil. 10 e pouquinho, aquela oscilação ali normal da clínica. Então, olha que sensacional. Porque aí, assim, o que aconteceu? Eu estava trabalhando metade da semana, nem metade, na sua grande maioria, eu continuava tendo um ótimo faturamento, eu continuava conseguindo conquistar as coisas que eu queria e eu tinha tempo